Saudações, meu irmão, minha irmã. Bom saber que você continua deste lado a nos acompanhar. Deus seja louvado pela tua vida. Vamos continuamente partilhando a palavra do Senhor, deixando aí os comentários. Você que precisa de oração, por favor, deixa aqui o teu pedido de oração e vamos juntos crescendo no amor e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. O versículo 7 de 2 Coríntios começa da seguinte forma: amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito aperfeiçoado à santidade no temor. Ontem acabamos de falar disso. Fugir do jugo desigual, fugir de todas as coisas que nos empurram para longe da vontade de Deus. E Paulo vai expressar a sua alegria no versículo 3. Não digo isto para condená-los, já disse que vocês estão em nosso coração para juntos morrermos ou vivermos. Tenho grande confiança em vocês e de vocês tenho muito orgulho. Sinto-me bastante encorajado, minha alegria transborda em todas as tribulações. Por quê? O apóstolo está a dizer que apesar de todos os males que estavam ocorrendo em Coríntios, apesar de muitos pecados que os irmãos estavam praticando, Paulo não esquece da bondade dos seus irmãos. Paulo não esquece do posicionamento dos seus irmãos. Paulo não se esquece do quanto a igreja de Coríntios é importante no seu ministério. Por isso ele está a dizer: quando eu cheguei na Macedônia, eu tive conflitos externos e temores internos. Fomos atribulados de todas as formas, mas Deus, que consola os abatidos, nos consolou enviando quem? Tito, seu companheiro de ministério, seu companheiro de batalha. Uma coisa no versículo 5 deve chamar a tua atenção. Paulo fala de conflitos externos e temores internos. A vida do crente é dessa forma. E você percebe que desde que entramos em 2 Coríntios, parece que o apóstolo aponta muito para as aflições, porque era o que a igreja estava a viver de facto naquela altura, e ele, como apóstolo, pior. Por fora ele tem conflitos, por dentro ele tem temores. Mas o mais importante é o que o Paulo vai dizer depois: Deus, porém, que consola os abatidos, nos consolou. Ou seja nos conflitos externos, Deus é o nosso consolador. Seja nos temores internos, Deus é o nosso consolador. Meu irmão, você não é o único que passa pelas coisas as quais estás a passar nesse momento. Você não é o único que está sendo desafiado pela vida a desistir e abandonar completamente tudo o que você conhece. Você não é o único. Mas atenção, você pode ser daquele dos poucos que vai despertar para a vida e abraçar a bondade e o poder de Deus. Por isso que o teu coração se abra para entender, para perceber que, seja no teu interior como no teu exterior, Deus te cobre de poder e consolação, para você saber que não está sozinho, para você saber que tua família está guardada, para você saber que onde quer que você for, seja o que quer que você for fazer, o Senhor é contigo e a graça dele permanece na tua vida. Por isso, o apóstolo Paulo está a dizer no versículo 8: porque ele teve que ser duro na carta por causa do pecado dos irmãos. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vós, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento, pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à tristeza, e a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. Vejam o que esta tristeza, segundo Deus, produziu em vocês: que dedicação, que desculpas, que indignação, que temor, que saudade, que preocupação, que desejo de ver a justiça feita. Em tudo vocês se mostraram inocentes a esse respeito. O apóstolo está a dizer o que, meus irmãos? O apóstolo está a dizer que eu em algum momento vi que fui muito duro na minha carta.
Só que me arrependi um bocadinho no princípio, mas agora vejo que afinal eu não deveria me arrepender. Por que eu não deveria me arrepender? Porque essa tristeza levou vocês ao arrependimento. A tristeza que foi produzida pela palavra levou vocês à conversão. Por isso é que às vezes a mesma sensação que Paulo teve, muitos pregadores têm, e eu mesmo já tive essa sensação. Depois de você pregar, às vezes no princípio ou no final, você diz que se alguém se sentiu ferido com as nossas palavras, pedimos desculpa, não era a nossa intenção. Enfim, eu acho que devemos evitar esse tipo de discurso, segundo aqui o conselho do Paulo, porque o mais importante é perguntarmos por que estão tristes, por que se entristeceram. Se entristeceram porque tivemos que ser duros, porque os irmãos não queriam abraçar a verdade e queriam continuar a viver de acordo com a sua vontade. E a tristeza, segundo Deus, vai produzir o arrependimento. Então, meu irmão, não tenha medo de ser duro quando necessário. Minha irmã, não tenha medo de ser dura quando necessário. E nós não estamos a falar simplesmente de um ambiente religioso. Nós estamos a introduzir isso até na esfera familiar e social. Repare que quando o filho erra, precisa ser repreendido. Quando a esposa erra, precisa ser repreendida. Quando o marido erra, precisa ser repreendido. Precisa ser que ele chame a atenção a respeito do erro que cometeu. Quando o amigo erra, precisa de ser repreendido. E muitas vezes, quando se trata de erros recorrentes, seremos forçados a ser um bocadinho mais duros no nosso discurso, que vai promover tristeza, sim. Mas o que acontece? Se a pessoa realmente estiver disposta a mudar, essa tristeza vai produzir nela a transformação para abandonar aquela prática. Ademais, se ela não quiser mudar, ela vai se afastar de nós, porque pessoas que não querem mudar não suportam a verdade. Pessoas que não querem mudar não suportam a correção. Eu não falo de críticas, falo de correção, porque às vezes as críticas têm o poder de nos colocar na condição de perfeitos ou juízes. Não, por isso eu falo de correção. Correção tem um bocadinho mais sentido do professor, do ensino, de dizer para a pessoa é dessa forma que você precisa fazer, e não atacar a pessoa como ser humano, não, mas atacar as suas práticas. É isso que Paulo está dizendo. Vocês têm sido hipócritas, falsos, mentirosos. Paulo está falando de mentira e está falando de falsidade, mas ainda assim, olha que Paulo está dizendo: eu tenho grande alegria por vocês. Ou seja, em nenhum momento na sua repreensão Paulo se desfez do amor. Ele trazia o amor o tempo todo. Porém, ele chamava a atenção para aqueles que não queriam saber de amor nenhum. Estavam completamente desviados e entregues às suas próprias vaidades e às suas próprias paixões. A estes é que Paulo está dizendo que devemos manter distância e nos afastar, porque esses já abandonaram a cruz, a salvação, esses abandonaram a fé. Porém, vocês que ainda estão na fé, mas estão falhando, entendam que é necessário que quando ouvimos uma palavra de repreensão, entendamos o sentido da repreensão, que vem para o nosso bem e para a nossa salvação. Por isso, meu irmão, minha irmã, quando tiver que repreender, corrigir teus filhos, teus amigos, teus colegas do trabalho, faça sempre no amor, mas não se atormente se essa pessoa se entristecer contigo ou se a situação te forçar mesmo a ser duro. O que tem que te alegrar é a tua intenção em fazê-lo. É isso que Deus vai julgar. Se você não teve intenção de humilhar, mas de salvar e direcionar essa pessoa, então se essa realmente for uma pessoa sensata, você vai ganhar ele para o lado certo, porque Deus estará nas tuas palavras e essa tristeza vai conduzir essa pessoa ao arrependimento. Por isso que Deus te dê coragem de se posicionar, tanto para repreender como para aceitar a repreensão, sabendo que, feita através de Deus e com amor, tanto uma como outra têm a pura finalidade de nos direcionar para o propósito de Deus que está escrito no seu livro a nosso respeito. Deus te abençoe e te guarde, meu irmão, minha irmã, em o nome do Senhor Jesus.